E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Langa Labs, eu sou o Alexandre e hoje nós vamos trazer o vídeo de refatoração de trecho de código em C# do meu projeto pessoal Redin, projeto que foi feito em 2024, quando eu comecei na área de programação, porém o projeto foi feito numa branch God, ou seja, foi feito numa branch única, e encontrei vários trechos e coisas que poderiam ser refatoradas e organizar melhor o código. O projeto está sendo desenvolvido, como falei, eu voltei com ele e acho que é uma ideia bem legal. Já estou andando com ele para poder utilizar ele em aplicação, então eu quero realmente levar mais além. Mas temos muitas coisas que temos que ajustar e eu trouxe alguns ajustes hoje, que foram feitos através de boas práticas e queria compartilhar com vocês. Então seja bem-vindo ao canal, vamos aos ajustes e espero que gostem do vídeo. Pessoal, então voltamos aqui, estamos no meu GitHub. Agora vamos entrar no projeto, né? Aqui, como podem ver, temos o meu perfil. Eu queria começar trazendo esse começo de refatoração, mostrando o trecho de código que foi alterado e posteriormente mostrando as funcionalidades do projeto e como ele está andando, né? Então, primeiramente, o que foi impactado, explicar quais foram as boas práticas utilizadas, como é que eu pretendo escalar esse projeto, então, tipo assim, e cada vez mais aprendendo, né? Então, esse é o meu GitHub, se você não conhece ele, dá uma passadinha aqui, tá aqui em cima o link aqui também, sempre vai estar na descrição dos meus vídeos, então, olha ali, dá uma olhada e se puder passar eu agradeço. Mas o projeto em si é esse, o Redin, então vamos entrar nele aqui. E vamos às alterações. Se você escutou o WhatsApp pocando, é o meu, não se preocupe. Vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de comentar são os commits foram feitos numa branch separada, então são dois commits que eu quero trazer aqui, que é contextualizando o program e os arquivos que foram alterados. Então, propriamente eles mostrar o projeto, né? Então vamos para o program, que foi do principal, né? Que foi de 560 para 22 linhas, como posso dizer. Mas aqui está o meu main program, né? Então, se a gente for abrir, cara, tava uma coisinha bem feia, tava tudo uma branch God, né? Então, se eu for ver aqui as funções, tipo assim, cheios de parâmetros, sabe? Tipo assim, não tava algo muito legal. E não é algo muito propriamente que vai ser uma boa prática de código, né? Fora que, tipo assim, o programa funcionava, mas muita coisa aqui, tipo, sabe, a leitura de arquivo, tipo, em função. Então, pra funcionar, funcionava. Foi um primeiro projeto legal de se fazer, testar funcionar? Foi, funciona. Mas, tipo assim, revendo hoje, tem muita coisa que a gente pode melhorar, tipo assim, esses ifs aqui, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum, cara. Que daí ele vai batendo todas as condicionais, então ele vai, tipo, fazer a mesma verificação várias vezes, conforme linha. Tipo, se tu na linha 4, por exemplo, ele vai verificar se é 1, se 2, se 3, e sendo que só que importaria se fosse a 4, né? Então, tipo, cara, umas coisinhas bem zoadinhas, mas, tipo, não tá algo bonito aqui, tá? Mas quero mostrar como foi esse trecho final, essa refatoração, e como propriamente ficou, né? Então, tipo assim, dá pra ir vendo aqui que, tipo, cara, tava uma coisa bem zoada, ó, mais funções com menos parâmetros, tipo, e no fim não tava muito legal, né? E como ele foi parar pra, tipo assim, 23 linhas, né? 24 agora, que eu tenho mais uma versão final que eu vou mostrar depois. Mas, tipo, de 560 pra 24, pô, cara, é uma alteração bem grande, né? E não é nem... E é seguindo os princípios de boas práticas. O main program só inicializa até o aplicativo, né? Que o main program tava sendo tudo, né? Tava sendo a leitura de arquivos, tava sendo a execução de funções, o que não é que não são boas práticas a serem feitas. Tudo bem que para um projeto pessoal, tipo assim, é aquela, não existe maneira certa, mas ainda assim, não são maneiras legais, né, de se aplicar, e vamos trazer as correções. Então eu primeiro queria mostrar isso aqui, né, que acabou de tudo isso aqui que foi feito, foi separado dos arquivos do programa, e no final das contas, tipo assim, a única coisa que realmente sobrou foi eu ter aqui, por exemplo, o meu livro repository, né, eu ter um repositório e eu estar instanciando ele, né, tipo assim, tá injetando dependência no meu livro service, porque o meu livro service utiliza desse livro repositório para salvar e ler arquivos. Então, com a gestão de dependência, um depende do outro aqui, né, o livro service vai utilizar dos serviços do livro repository
E depois, uma vez que eu tenho essa dependência atrelada, eu vou instanciar o menu, e o menu vai encaminhar o resto do sistema. Então, conforme for andando, eu explico melhor, mas, tipo assim, só para mostrar nesse primeiro contexto como é que acabou ficando essa bagunça, né? Então, aqui, propriamente, neste commit, eu vou deixar até minha câmera um pouco mais centralizada. Nesse commit foram as alterações principais, que foram inseridas novas estruturas de pastas, né? Antes estava tudo no program.cs, e aqui ainda já foi adicionado várias pastas, como aparece aqui no lado, né? Foi segregado em bem bonitinho, domain, no caso domínio, temos entidades e serviços. Eu resolvi seguir essa estrutura, né? Separar as minhas entidades, no caso ter as classes só propriamente com seus atributos, e os serviços que consomem dessas entidades, tudo bem separadinho, usando interface bem bonitinho. Interfaces para fechar o contrato com os serviços, né? Então o serviço, por exemplo, conforme eu vou explicar, vai ter um método que ele vai ter que servir, vai ter que ter uma implementação concreta, né? Que vai ter que ser imposta por causa dessa interface, que eu já também vou rolar. E os repositórios para propriamente tratar da leitura e salvamento de arquivos, né? Como eu fiz esse projeto com leitura de texto em formato TXT, então ele gera um arquivo TXT no teu computador, né? Na fonte C livros, né? Vai ser salvo ali sempre, e ali vai ser o seu banco de dados, digamos assim, né? Então, tipo assim, não vai subir pro teu GitHub, teu projeto toda vez que você criar ou cadastrar um livro, mas ali vai ser o teu, digamos assim, banco, né? Eu fiz esse projeto assim para ser mais simples mesmo, eu tava testando somente em arquivo TXT, então não usei banco de dados, mas é uma maneira bem que funciona, né? Então eu quero seguir com isso mais por questão de aprendizado. Propriamente depois eu vou voltar a trabalhar com bancos de dados nos próximos projetos e vou trazer para vocês também. Mas por hora o foco é a refatoração, né? Então vamos lá. A primeira coisa que foi feita foi criado uma nova estrutura chamada leitura, que herda do livro, né? Porque, por exemplo, quando eu vou anotar uma leitura, eu tenho que ter as informações do livro, logo a minha herança, eu estou dizendo para aqui que estou dizendo, tem uma metodologia de herança, né? Então, o meu livro, ele é pai da minha leitura. Para eu ter uma leitura, eu tenho que ter um livro. Então eu passo os atributos do livro para a leitura, e propriamente na leitura ela tem suas características próprias, né? Por exemplo, eu tenho o início da leitura, que é o timer inicial, quando eu bato o ponto ali e começo a ler, e o timer final, né? Que é quando eu bato o ponto e finalizei. Nesse intervalo entre um e outro, eu vou ter minutos, horas, que seja o tempo que eu passei lendo. Então isso vai ser um dado que eu vou utilizar para no final gerar o timespan tempo. Tecnicamente falando, com uma refatoração que eu pensei agora, esses dois aqui necessariamente não são nem necessários, porque eu poderia simplesmente fazer a conta e anotar só o tempo que foi lido, né? Mas, porventura e por hora eu vou deixar assim, porque propriamente essa informação pode ser útil depois. Então, por hora vamos deixar assim, mas é uma ideia a ser debatida, tá? Pensando agora, acabei de ver mais uma possibilidade, né? Só para você entender como é que é a complexidade do projeto. Vamos deixar assim por enquanto, é o que vem ao caso. Aqui na classe livro foi removido os usings que a gente desnecessários. No próprio projeto ele não necessita disso, então a gente exclui para economizar memória e propriamente deixar um código mais polido. E propriamente deixamos instanciados bem bonitinho o livro, né, na entidade. Então aqui na entidade eu tenho meus atributos. Tem o livro ID, páginas, capítulo, descrição, assim vai, o que se tem no livro, né? Na minha abstração, o que se tem no livro, nesse caso, que vai ser usado essa classe. Aqui, propriamente na interface do livro repository, a interface é o contrato que eu vou ter para fechar o livro, né? Então, por exemplo, tipo assim, eu tenho aqui a abstração do que o livro repositório tem que ter. O meu repositório vai ser propriamente o acesso em memória. Então, no meu projeto atual, o contexto que eu preciso é salvar o livro. Quando eu for cadastrar, eu preciso ter esse método. Eu preciso salvar a minha leitura também. Quando eu for inserir um tempo que eu fiquei lendo, eu preciso salvar ela. E quando eu for acessar em memória, nesse caso que como está num TXT, ele lê linha por linha, no formato que está atualmente, eu tenho um vetor de strings, né? Um vetor de char, é um vetor de strings nesse caso, né? Vetor de char não vamos confundir as coisas. Que vai propriamente ler as linhas e vai retornar as informações, né? Então esse ler livros vai ler linha por linha do meu arquivo que foi salvo e vai retornar num array, um vetor, as minhas informações aqui que eu vou utilizar depois, posteriormente, né?
Propriamente também temos a interface do livro Service que foi implementado, então mais métodos necessários, né? Cadastrar livro, preciso cadastrar ele, importante, anotar leitura, listar livros. Propriamente como é uma abstração, como vai ser feita, eu não sei. Interface serve para isso, né? Já dizendo dicas agora. Interfaces são feitas para abstrações, ideias. Como vai ser implementada, aí vai do teu serviço. E você pode utilizar para vários serviços, né? Do conceito de abstração é isso. Eu trabalho muito mais com interfaces, classes abstratas é algo que eu tô tendo que pensar ainda mais, é algo que eu peco um pouco ainda. Mas vamos atrás, né? Nada como se o tempo não passasse. Daí, na minha interface de menus, por enquanto só é necessário eu exibir o meu menu. Então, primeira instância, ele vai estar sempre rodando, porque a implementação dele foi feita, né? E aqui no meu livro repository, né? Vamos lá. No meu livro repository, ele tem propriamente a herança aqui da interface, né? Então o método aqui, o livro repository, cadê? Ó, eu tenho que ter propriamente salvar livros, salvar leitura e ler livros nesse livro repository, que foi modificado para implementar todas as funções. No caso aqui ele está só mexendo com um arquivo de memória, né? Então eu não vou ter nenhum método de leitura, não vou ter nenhum console.writeLine, vou focar em não ter, né? Porque aqui propriamente é só para manipular a memória, mais nada. Isso é o princípio da responsabilidade única que a gente aprende no Solid. Cada classe é responsável por somente e somente uma função. Então, propriamente é isso que a gente tenta seguir, né? Então aqui, por exemplo, eu estou tentando acessar dentro do meu TXT, no endereço dele, os arquivos. Uma vez que eu encontro, eu combino eles aqui e vou separar, no caso, o salvamento do arquivo, né? Então eu pego propriamente da minha classe livro ID, o nome, enfim, dou um append ao text e salvo no livro. Uma vez que eu digo isso, esse console.write aqui não precisaria estar aqui, também dá para retirar depois, mas por hora deixo aqui também. Caso não dê errado, não dê certo, não vou deixar um aviso de erro e volto. Tipo assim, fere um pouquinho, propriamente, creio que fira um pouco, como está agora ainda. Mas, tipo assim, já é algo bem concreto, sabe? Tipo, uma maneira que estivesse rodando não teria problema. É essa linha que tem que seguir. E assim vai, propriamente salvar a leitura também, vai salvar a leitura, né? A leitura livre, que também aqui, por exemplo, leitura livre, esse nome vem do livro propriamente. Esse leitura livre, início, final e tempo vem da minha classe leitura, então, né, que ela é filha de um livro. Então, tipo assim, propriamente dizendo da estrutura parte dessa. E para ler os livros aqui, eu tô pegando o endereço, né, PF combinatório, que nem eu fiz um post no LinkedIn. Toda vez que eu precisar acessar esses livros que foram cadastrados, eu só vou instanciar eu só vou injetar dependências no meu livro repository e usar o método ler livros. Então vai ter lá, por exemplo, linhas, vai receber meu repositório.ler livros. E aqui eu vou ter todos os acessos às minhas informações. Isso para todo o sistema. Como eu já tenho implementação, é muito escalável e tipo, é assim que um sistema em C# mais ou menos vai seguir a linha, tá? Que mais também? Temos o próprio livro service aqui. Aqui é o menu. Então o menu ele fica rodando em do while infinito, ele sempre volta para cá. E aqui eu estou, né, com base em gestão de dependência, eu tenho o livro service que precisa que ele consome no menu, né? Então, por exemplo, aqui no menu eu quero cadastrar um livro, eu vou para o livro service cadastrar livro, vou anotar leitura, vou listar livros. Propriamente como a única dependência que eu trabalho com, eu deixo ele aqui, e aqui é a única dependência que eu prefiro, não fere nenhum direito. Não está vinculado em uma outra dependência, então não gera um loop de dependências. E, tipo assim, toda vez que o aplicativo encerrar uma ação, ele vai voltar para cá, porque ele está no do while. Então, toda vez que ele for dar um break, isso aqui vai estar rodando sempre, né? Então, tudo vem de cá e tudo vai voltar para cá. Essa é a ideia do programa. Depois em execução eu vou mostrar. Mas, praticamente é isso, né? As alterações. Eu falei que eu ia mostrar isso aqui no aplicativo, em execução, mas acabei mostrando tudo agora. Então vamos só mostrar em execução como é que tá, porque acabou correndo um pouquinho diferente do planejamento, mas tudo bem. Então estamos aqui na minha tela inicial, né? Vamos ir para o projeto, mas como eu já configurei ele para ter uma aplicação no meu computador, isso vai ser algo que eu vou posteriormente compartilhar com vocês também, tá? Mas eu tenho um aplicativo já aqui na minha interface, né? Porque eu configurei ele já no próprio commit, vocês também acredito que vão conseguir. Tem um ícone já criado do projeto, que ele vai chegar no final.
Mas vamos abrir ele aqui então, executar, né? E uma vez que a gente executa, estamos aqui no projeto. É uma aplicação console, então tipo assim, não vai ter muita complexidade. Você vai digitar basicamente pelo teclado, o mouse não vai ser uma ferramenta muito interativa. Mas como foi feito para ser algo simples, é para continuar sendo algo simples, né? A aplicação leve, tipo assim, prática, vamos seguir nessa linha. Então aqui no próprio aplicativo, por exemplo, em execução mostrando como ele está hoje, né? Tipo assim, se deram ver livros cadastrados, ele vai ver o livro cadastrado que eu tenho. Então tenho um livro aqui que eu cadastrei e pressione qualquer tecla para voltar. Agora vamos aqui no código para explicar todo esse fluxo, né? Então a aplicação inicializa no program. Tipo assim, ele separa a cor, black and white de fundo, background, né? Que é esse que a gente tem agora. O título também eu configuro pela própria execução. Então, Regime gerenciador de leitura também está aqui. Instancio o meu livro repository e o meu livro service, no caso, crio essa instância porque eu vou utilizar ela no menu. Passo para o menu e exibo o menu. Então vamos lá para o menu, que é o que ele exibiu primeiramente, né? Digito para cá, menu. Então aqui, uma vez que instanciou o menu, né, injetamos dependentes do livro service aqui e podemos utilizar o livro service para utilizar seus métodos, né? Porque a dependência foi inserida. Então a gente vem para cá em public exibir menu, rodou isso aqui, né? Foi a primeira coisa quando eu abri o aplicativo, vocês viram. Listar livros, no meu caso foi em listar livros, né? Então o que ele executou foi esse case 3, listar livros. Então o que aconteceu aqui? Quando eu cliquei em 3 e dei aqui, ele foi rodar isso aqui. O que ele fez? Ele veio aqui no meu domain, ele veio aqui no meu services, livro services e rodou. Cadê a função? Vamos ver aqui. Isso aqui são outras funções que eu utilizo propriamente depois, que também tenho que mexer, mas não é o caso, né? Não é anotar leitura. Ele veio em listar livros. Ele veio aqui nessa função do meu livro service, né? E com base no livro que ele passou, ele veio para cá na função, né? Como é uma função void, que ela vai ler, ela não retorna nada, então propriamente não tem essa funcionalidade ainda. Mas ela vem para cá, né? Então vamos listar livros. Começou a execução. Var linhas, ele veio do meu repository, que nem eu tinha explicado anteriormente. O meu repository pegou o arquivo txt que tem aqui no repository, cadê? Repositories, livro repository. Ele veio aqui nessa função ler livros, pegou o diretório, combinou e leu todas as linhas. Então, propriamente quando eu voltar para o livro service, ele executou aquele trecho, né, através da injeção da dependência. E isso é como a gente trabalha com C# com programação orientada a objetos, né. Então ao invés de eu fazer propriamente a função, eu só instancio ela. Então aqui eu vou ter todos os dados no meu repositório. Se eu tivesse um banco de dados, eu provavelmente faria uma query ali, e aí a query retornaria resultados. Então eu colocaria tipo assim, var retorno query tabela tal. Um exemplo, né? Não que seja a melhor maneira de escrever, mas tipo assim, retornaria os dados com base nos dados que eu recebi dessa função no meu serviço, né? Que chamou o repositório tem a função de ler os dados, ele fez somente essa função, ler os dados, voltou para o meu serviço. Então aqui no listar livros, eu tenho base nisso, eu recebi os dados, e aqui vou listar os livros, né? Então vamos executar a função porque estamos no serviço, e é isso que o serviço deve fazer, servir ao que o seu propósito. Então nesse caso a função vai executar. Se não tivesse nenhum dado, ele ia mostrar nenhum livro cadastrado, iria retornar a aplicação. Caso passasse desse if aqui, ele ia ter, né? Ele ia dar uma limpada para mim exibir os livros. E aqui ele ia fazer essa lógica, né? Ele ia pegar cada linha, aqui no caso, ele iria ver cada linha, porque a maneira com que eu estruturei foi tipo assim, livro ID vai ser a primeira linha, nome a segunda, então por isso que ele tem essa lógica aqui. Para cada um ele vai incrementando a linha que ele está lendo e vai buscando informação. Então a descrição vai estar propriamente, né, tipo assim, na sua linha 6, que aqui no caso o vetor começa em 0. Então são 6 linhas, né, mas começa a programação, a gente começa sempre no vetor 0. Então vai de 0 a 5, porque 0... Peraí, deixa eu ver a câmera aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então 5. São 6 no caso, mas são 5. E assim vai, a gente vai ter acesso, né? Então I mais 5 e assim vai. Leu todos os livros, uma vez que ele sai desse for, total de livros cadastrados, e pressione qualquer tecla para voltar, né? Então, propriamente, seria isso aqui. Não vou estender muito mais agora, porque a ideia é mostrar como foi feita a refatoração, né?
E eu acredito que com base em tudo que eu disse, tipo assim, deu pra ter uma noção muito boa de como o projeto tá estruturado. Porque como um projeto deve seguir a sua linha. Antes ele tava numa branch só, tava tudo no program, né? Então a gente tinha tudo aquilo lá, todas essas pastas, esses conceitos de livre service, interface abstraído num objeto só, que era o program, e para quem lê, se fosse dar manutenção, seria um caos. Então o que a gente fez? Refatoramos o programa, né? Criamos pastas, repositórios, separamos as funcionalidades, isolamos cada um, atribuímos somente uma responsabilidade para cada um. E hoje, quando alguém for ler o meu código, ele pode até questionar, porque realmente ele tá um código um pouco questionável ainda, na minha opinião. Ele vai escalar, ele vai crescer, mas eu vou ter que fazer ajustes ainda. Mas por hora, comparado ao que estava antes, conforme eu mostrei na primeira branch, cara, isso aqui tá completamente compreensível, sabe? Tipo assim, dá pra entender que isso aqui é uma herança, que eu tenho um livro que passa pra leitura. No caso, eu tenho um livro dentro da leitura, a leitura depende do livro para existir. Eu tenho um livro aqui que é só uma entidade, então isso aqui é só uma abstração inicial. Eu venho aqui no service, eu tenho um serviço que vai prestar todas as informações. Meu serviço vai realmente servir, ele vai anotar a leitura, ele vai cadastrar, ele vai listar, ele vai executar outras funções que ele precisa, sabe? No meu livro de repositório aqui também, ele vai dar a ideia, vai dar a abstração, as minhas interfaces vão extrair o que eu preciso, esse contrato tá firme, sabe? Não vai virar algo que eu vou implementar uma função viajada ali, não, sabe? Tipo, eu vou ter que servir esses modelos. Então, tipo assim, tá algo muito legal, ainda tem que fazer ajustes, que posteriormente eu vou trazer. Mas, tipo assim, e vai indo, né, cara? O repositório tá propriamente só trabalhando com os arquivos, né? Com os dados. Tá lendo os dados, trazendo eles, não tá fugindo disso. A minha interface tá servindo só o menu, então o meu menu tá aqui. O gitignore também é o que propriamente depois, à medida que for aparecendo informações de cachê, forem utilizando sozinhas, vão extraindo aqui. Mas, tipo assim, é isso, cara. A refatoração ficou legal, tá? Tipo assim, é um código compreensível que dá pra trabalhar. Quem quiser explorar também, criar o seu próprio Redin com base nessa base, vai conseguir. Então, eu acredito que por hora esteja bem legal. O meu programa tá avançando e conforme eu for trazendo atualizações, eu trago aqui pra vocês também. Mas por hora seria isso. Gostaria de mudar como essa escalabilidade funciona, né? E muito obrigado a quem ficou até aqui, agradeço mais uma vez, né? E vamos seguindo para cada vez mais trazer um programa melhor, sustentável, aprender boas práticas, crescer como desenvolvedor. E acredito que seria isso. Então, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. E valeu, falou!